Tudo bem? Boa noite, tá? Pessoal do online, eu vou corrigir mais algumas questõezinhas da folha de estatística. A gente ainda não terminou o assunto de estatística, tá bom? Ainda tem mais coisa para falar, mas eu vou fazer um paralelo, tá? Vou corrigir mais algumas questões, aí já entra em análise combinatória, tá? A gente vai ver a parte de análise combinatória, depois eu vou fazer um paralelo novamente com estatística, probabilidade combinatória, que desse conteúdo aí a gente tem 20 questões, se eu não me engano, tá? Queria só confirmar se são 20 ou 25, eu não tô, acho que são 20. 20 questões específicas, né? Peso 2. Né? A gente tem a parte de matemática, que vem financeira, matemática, que são só 5 questões, e tem essa parte aí que é específica com 20 questões. E é claro que essa parte aí é uma parte que vale mais a pena, né? Já que a gente está no direto ao ponto, a gente vai atacar mais essa parte, evidentemente, tá? Vou corrigir, eu separei aqui, pessoal do online, ó, tá? A 1, a 5, a 17, a 22. Vou corrigir mais estas, vou dar o gabarito das outras, tá? Para vocês irem fazendo e a gente vai tirando dúvida aí. O pessoal do online vai mandando dúvida para mim, o pessoal de sala de aula, tá certo? Tá? Pega aí a questão número 1. Me ajuda aí, por favor. Número 1. Sendo x um número inteiro, atenção, destaca aí inteiro, tá? Sendo x um número inteiro, a mediana do conjunto de 8 números é igual a 7 meios. Aí ele pede aí para você calcular o valor, do x. Ó, mais uma vez, na aula passada a gente iniciou, né? A gente introduziu esse nocional de estatística e a gente falou da mediana. Alguém lembra o que é mediana? Mediana é um número que ocupa a posição do meio, né? A posição central. Isso se a quantidade de observações for ímpar. Lembram disso que eu falei para vocês? Tá só resgatando aqui, por exemplo, 2, 3, 7, 9 e 11, por exemplo. Olha para essa quantidade de observações aqui, eu tenho 5 observações. Tá? Quem é a mediana dessa distribuição, né? A mediana desses valores aqui? A mediana é o cara que está na posição central. O que a gente combinou? Tá? Então, a mediana dessa distribuição aqui seria o número que mesmo? Número 7. Agora, é fácil verificar quem é a mediana quando a quantidade de termos é o quê? Ímpar, porque aí tem o cara do meio. Agora, antes de a gente ver uma outra situação, qual é a condição também para eu não errar no cálculo da mediana? A mediana é conceitual. É a condição que os termos estejam o quê? Ordenados. Então, muito cuidado, que às vezes a banca coloca, né, os números tudo bagunçado. Né? É obrigação do candidato, né, ordenar os números para calcular a mediana. Para a moda e a média não, mas para a mediana sim. Eu, particularmente, procuro organizar para tudo. Né? Porque quando você arruma, geralmente o ordem crescente dá um aspecto visual melhor. Né? Você consegue perceber melhor o que acontece. Então, a mediana... Esse material foi o último material da aula passada, da última aula. Tudo bem? Então, a mediana é o cara que ocupa a posição central. Isso a quantidade foi ímpar. Agora, por exemplo, se você tivesse uma situação dessa aqui, ó, 2, 3, 7, 9, 11 e vou botar aqui 19. Muito cuidado, porque aqui a quantidade de termos ela não é ímpar, uma quantidade o quê? Pá. E o que o estatístico convencionou? Quando a quantidade de termos fosse par, como é que a gente faria para calcular a mediana? Escolheria os dois caras do meio. Quem são os dois caras do meio aqui? O 7 e o que mesmo? E o 7 e o 9 são os dois caras do meio. Tá certo ou tô errado? Tá? Eles são os dois caras do meio. O que a gente convencionou? Que era a média o que mesmo? A média aritmética dos dois caras do meio. Então, 7 e 9, qual é a média aritmética dos dois caras do meio? 7 mais 9 por 2 daria 16 por 2. A mediana seria igual a quanto mesmo? A mediana seria igual a 8. Então, se a quantidade de termos for ímpar, é fácil você identificar logo quem é o cara do meio. Se a quantidade de termos for par, né, depois que os termos estiverem arrumados em ordem crescente, a mediana é a média aritmética dos dois caras, do meio. Não foi isso que eu falei na aula passada? E aí, olha só, a questão que foi colocada em prova. Dá uma pausa aí nessa questão, tá? O que ele está falando aí pra gente nessa questão? Sendo x um número inteiro, a mediana desse conjunto é igual a 7 meios. Dessa forma, qual é o valor do x? Só me ajuda, qual é a primeira providência aqui? Ele está falando de quê? Para eu calcular a mediana, há necessidade que os termos estejam o quê? Ordenados. E aqui está tudo bagunçado. E pior, né? Existem valores positivos e existem valores o quê?
negativos, né? Pode acontecer isso, né? Ele colocou valores negativos ali na distribuição, qual é o problema? Tá legal? Agora, a gente tem que arrumar, porque tá fora de ordem, tá ou não tá? Né? De preferência em ordem crescente, do menor para o maior. Agora, como existem elementos negativos, eu tenho que começar a arrumação a partir dos negativos. Quem é o menor ali, por favor? É o menos 3, é isso, né? Então vai ficar assim, ó, fazendo a arrumação. Menos 3, depois, estou cortando aqui com vocês. Menos 1, legal ou não? Tudo bem, galera? Menos 3, menos 1, depois. Então, menos 1 foi embora. 2, depois. O 3, depois. O 7, depois. O 9, depois. O 13. Tô certo ou tô errado aí? Tá? Menos 3, menos 1, 2, 3, 7, 9, o que mesmo? E 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o quê? 7. Mas existe o x, não posso esquecer. Agora dá uma pausa. Ele fala o seguinte, que esse x aqui, ó, já vou chamar a tua atenção. Esse x é número o quê? Inteiro. Você vai ter que saber exatamente em que posição esse x aí se localiza. Ele fala que esse x é número inteiro. Você vai ter que saber em que posição esse x se localiza. Diz que o x é inteiro. Fala que quando ele calcula a mediana desses caras, ele fala que a mediana vale quanto mesmo? 7,5, né? Ele fala que a mediana vale 7,5 e pede para você calcular o x. A gente vai ter que posicionar o x aí. Com certeza, já que x é o número o quê? Com certeza ele não está entre 2 e 3. Alguém poderia me dizer por que ele não está entre 2 e 3? Porque entre 2 e 3 não existe número inteiro. Não existe número inteiro entre 2 e 3. Por exemplo, né? Eu não sei que x é esse. Agora, dá para trabalhar olhando para as opções também. Dá ou não dá para trabalhar? Dá para trabalhar olhando para as opções, porque ele quer o valor do x. Então, até nisso o candidato tem que ser esperto. Quais são as opções aí, por favor? Letra A, o que ele mandou aí para gente? 7. Letra B, 3. Letra C, 4. Letra D, 6. E letra E? Letra E, 5. Todo mundo concorda ou não comigo? Tudo bem ou não? Com certeza o x também não está aqui. Alguém poderia dizer por que o x também não está aqui? Porque para ele estar entre menos 3 e menos 1, eu tenho menos 2. Tenho ou não tenho? Tenho ou não tenho? Menos 2 é inteiro, só que é negativo. E pelas opções o x não é negativo. Então, o que a gente está aprendendo a fazer? Prova. Que eu tenho que saber exatamente entre menos 3 e menos 1 ele não está. Entre o menos 1 e o 2, será que ele está entre menos 1 e o 2? Entre menos 2, quais são os caras que eu tenho inteiros entre menos 1 e o 2? Né? Você tem o 0 e tem 1. Não tem nas opções. Com certeza ele não está aqui. Entre o 2 e 3 eu não tenho nenhum número inteiro. Estou certo ou estou errado? Tá, primeira tentativa. Verificar se ele está entre 3 e o que mesmo? Nem entre o 7 e 9. Alguém poderia me dizer por que nem entre o 7 e 9? Qual é o único número inteiro que eu tenho entre o 7 e 9? E ele está aqui? Só para você ter uma ideia, ele não está. Concorda comigo? Entre o 9 e 13 eu tenho o 10, o 11. É isso, né? O 12 também não está nas opções. Então, esse x, certamente ele está entre quem? 3 e 7. Então, rearrumando aqui, ó. Menos 3, menos 1, 2, 3. Sim ou não, galera? Entre x, 7, 9 e o que mesmo? E 13. Com certeza ele está ali. Entre quem? 3 e que mesmo? E 7, até pelas opções. Então, às vezes, há necessidade de você resolver a questão também alicerçada aí nas opções, porque muita gente ficou em dúvida. Pô, mas ele está entre quem, Jardim? Tem que dar uma olhadinha nisso aí. E aí, me ajuda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o quê? A quantidade de observações é par. A mediana é dada pelos dois caras do meio. Quais são os dois caras do meio aqui? Quem mesmo? O 3 e x. Jardim, por que você sabe que o 3 e x são os dois caras do meio? Porque existem 3 números antes e 3 números o quê? 50% dos números estão antes e 50% dos números estão depois, beleza? Então, nesse caso, a mediana é dada pela média aritmética desses dois caras. Média aritmética entre 3 e x é 3 mais x sobre quanto? 2. Isso é mediana. E de acordo com a banca está falando que essa mediana é igual a quanto mesmo? Então, esta mediana dá um resultado igual a quanto mesmo? A 7,5. Legal? Nota aí, beleza? Posso cortar o 2 com 2, ó. O 2 daqui mata o 2 de lá. Então vai ficar 3 mais x é igual a 7. Jogo o 3 para lá. X é igual a 7 menos 3. E aí o x que você está procurando, esse x vale quanto? 4. Tem isso nas opções? X vale 4. Qual é a alternativa correta dessa questão? Letra C, a alternativa correta. Tudo bem ou não? Então, se acostume com... Lembra que na aula passada nós resolvemos uma questão do n, que a gente não sabia onde o n estava? Se estava antes, se estava o quê?
depois, né? Então se acostume com esse tipo de questão, que ele não diz onde o cara tá quando você arruma. Aí você vai ter que tentar verificar. Pô, será que ele tá aqui? Será que ele tá ali? É tentativa mesmo, não tem jeito, beleza? Então, esse X que ele tá procurando, esse X vale quanto? Vale 4, tá? Confirmando a opção correta, letra C, ok? Beleza? Pessoal do online, tranquilo? A copiada aí rapidinho pra gente ir pra próxima, ok? Então, mais uma vez, uma questãozinha de mediana, tá? O aluno tem que arrumar as observações e atenção ao posicionamento que ele tá pedindo aí pra gente calcular, legal? Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Me ajuda aí, por favor. Bom, o gráfico ilustra o número percentual de pessoas que, atendidas em um posto de saúde em determinado período, apresentou problemas cardíacos. Com base nos dados do gráfico e considerando-se M o número de mulheres e H o número de homens atendidos nesse período, é correto afirmar que... Ó, legalzinha essa questão, é uma questão que muita gente, quando apareceu em prova, ficou travado. É um gráfico que dá o percentual de número de mulheres e o número de homens que foram atendidos num posto de saúde. E dá uma olhadinha nesse gráfico aí, por favor, tá? Só para a gente ter uma ideia. Olha só, número de mulheres... Aí esse gráfico aí, você tem aí um retângulozinho levantado, tem ou não tem? Tá? E ele dá aí o percentual de pessoas que foram atendidas, o percentual de mulheres. Qual o percentual de mulheres que foram atendidas? Um percentual de quanto mesmo? De 32%. Depois ele dá o percentual de homens, é isso, né? Tá? Qual o percentual de homens que foram atendidos? De quanto? E depois ele dá o percentual total do grupo. Qual o percentual total do grupo aí que, né, do grupo aí que foi atendido? O percentual de quanto? De 37%. Ele fala que M representa o número de mulheres e H representa o número de que mesmo? De homens. Olha, a SES Gran Rio já colocou 2 ou 3 vezes questões desse tipo em prova. Ela fez até uma prova do BNDES, ela também colocou questão desse grupo. Ó, ele dá a média individual, por exemplo, qual é a média aqui, né, o percentual de mulheres? A média percentual de quanto mesmo? De 32. Média percentual de homens, de quanto? De 42. Média total do grupo, a média total de quanto mesmo? De 37. Ela colocou isso, uma questãozinha dessa na prova do BNDES, não foi só no BNDES que caiu. Ela também cobrou em outras provas, mas o BNDES, foi uma prova pesada, né, quando a SES Gran Rio fez, caiu uma questãozinha desse tipo, né, exatamente desse tipo. E aí eu estou criando um exemplozinho aqui só para você entender. Olha só, num grupo, a média da idade dos homens é de quanto? De 44%. Estou criando uma questão em paralelo, tá bom? Vou resolver esse exemplozinho, depois a gente resolve a questão que caiu na prova, tá? Aí eu calculei a média. Num grupo, a média das idades dos homens é de quanto mesmo? 44%. E a média das idades das mulheres é de quanto? De 54%. A média das idades do grupo, quando eu falo do grupo, eu estou me referindo a quem? Homens e o que mesmo? E mulheres. A média da idade do grupo, a média geral, a média coletiva, essa média de quanto mesmo? De 52%. Aí, geralmente, ela pede para você achar uma relação entre homens e o que mesmo? E mulheres. Aí você vai guardar o seguinte, se no dia de prova a SES Gran Rio fizer isso, ela dá a média individual. Quando eu falo individual, média de homem e média de quem mesmo? E dá a média coletiva é a média de quem mesmo? Do grupo. Isso é média aritmética ponderada. E muita gente não sabe que a saída dessa questão é média aritmética ponderada. Então, hoje aqui, por exemplo, nesta turma existem homens e o que mesmo? E mulheres. Eu posso fazer a média das idades dos homens, posso ou não posso? Eu posso fazer a média das idades das mulheres, essas médias são individuais. E posso fazer a média coletiva. Quem dá essa média coletiva é a média aritmética ponderada. Jardim, por que é ponderada? Porque lembra que eu falei que P de ponderada é P de pessoa, P de peso? Lembra ou não lembra? Aqui hoje existem uma quantidade de homens e uma quantidade de quem mesmo? De mulheres. Estou certo ou estou errado? Se você montar a tabelinha, você vai fazendo associação, vai variar o número de pessoas. Mas o que eu queria? Se a SES Gran Rio pegar uma questão, te der uma questão dessa, caramba, Jardim, ela deu a média individual, deu do grupo dos homens, do grupo das mulheres, ele deu uma média coletiva. A saída é média aritmética ponderada, só que dá muito trabalho. Aí você vai usar um macetezinho. E é esse macete que você vai ter que usar em dia de prova, para você ganhar tempo, senão você vai perder muito tempo. Você vai comparar as médias individuais com a média o quê? Coletiva. Quando eu falo a média do grupo, eu estou falando da média o que mesmo? Você vai comparar as médias individuais com a média coletiva. Tá? Qual foi a média das idades dos homens? De quanto mesmo?
Aí você vai comparar com a média do grupo. Depois você vai pegar a média das mulheres e vai comparar com a média do grupo. E vai usar um teorema que a gente chama de teorema do troca-troca. O que é isso, teorema do troca-troca? O que é do homem passa a ser da mulher. E o que é da mulher passa a ser do homem, para você ter uma ideia. Atenção aqui, ó. Esse 44% que você tem aqui não é o percentual de homens. É a média de quem? Das idades. Muita gente, pô, mas isso aqui não é o percentual de homens? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma média de idade. Criou-se aqui uma situação que muita gente, mas eu somei 44 com 54 não está dando 100%. Né? Eu não estou falando que é o percentual de homens. Eu estou falando que isso aqui representa, percentualmente falando, representa a média de quem mesmo? Das idades. Isso aqui representa a média das idades, das mulheres e aqui dos homens. Isso aqui representa a média das idades de quem mesmo? Do grupo. Então, se a Sesgarim colocar uma questão dessa em prova, o que você vai fazer? Você vai comparar as médias individuais com a média coletiva. Vai usar o teorema do troca-troca. O que é isso, o teorema do troca-troca? Quando você comparar a mulher, o homem, o que é do homem passa a ser de quem mesmo? Da mulher. E o que é da mulher passa a ser de quem mesmo? Do homem. Você vai trocar as informações. Então vamos só comparar aqui, me ajuda por favor aqui. Compara aqui para mim. 44% para 52%. De 44 para 52, qual é a diferença? De quanto? Hein, galera, por favor? De 44 para 52, qual é a diferença? De quanto mesmo? De 8, é isso, né? 44. Então, olha só, essa diferença de 8, tá? E é isso que eu queria que você prestasse atenção. Então, vamos comparar. Vou comparar homem com grupo e mulher com grupo. O que é do homem passa a ser da mulher. O que é da mulher passa a ser de quem mesmo? Passa a ser do homem. Então, de 44 para 52, essa diferença é de 8. Esse 8, né, passa proporcionalmente falando a ser o número de quem mesmo? De mulheres. Então, a quantidade de mulheres desse grupo é proporcional a 8. Me ajuda aqui, por favor. Compara a média das mulheres com a do grupo. 54 para 52. 54 é 7, 52 de quanto? Hein, galera? Exceder é ter a mais. Vamos lá, galera. Tá? 54 é 7, 52 de quanto? Tem a mais quanto? É isso que eu quero saber. 2. Então, essa diferença que é da mulher passa a ser de quem mesmo? Do homem. O que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? Boa noite. Que a quantidade de homens é proporcional a quanto? A 2. E a quantidade de mulheres é proporcional a quanto? A 8. No universo de 100%, o percentual de homens desse grupo é de quanto mesmo? De 20%. E o percentual de mulheres é de quanto mesmo? De 80%. No universo de 100%. 20% seria a quantidade de homens e 80% seria a quantidade de quem mesmo? De mulheres. Isso a quantidade de pessoas, não é média. Tá? E essa questãozinha caiu na Sesgarim Rio. Ele queria saber qual é a relação entre mulheres e o que mesmo? E homens, né? O número de mulheres era 4 vezes o número de que mesmo? Era 4 vezes o número de homens, para você ter uma ideia. Mas por que você botou aqui 20 e 80? Porque eu não posso esquecer que em porcentagem o total tem que bater com quanto? Com 100%. Tá? 20%, 80% dá um total de 100%. Se você não percebesse isso em dia de prova, pode acontecer. É só lembrar que a soma total tem que dar quanto mesmo? 100%. E aí você perceberia que se você acrescentasse o zero, você encontraria o percentual rapidamente, né? 20% de homens e 80% de que mesmo? De mulheres. 20% mais 80% me daria um total de quanto mesmo? De 100%. Dá uma pausa aqui. Então, deu as médias individuais, deu a média coletiva, compara. Não esqueça, o que é do homem passa para a mulher. O que é da mulher passa para quem mesmo? Para o homem. É o teorema do troca-troca. Essa situação, quem está chegando agora, eu criei agora. Aí essa questão é a questão que está aí. Ele criou uma tabelinha aí, um gráfico. A média aí de atendimento das mulheres foi de quanto mesmo? 32. A média de atendimento dos homens foi de quanto? A média total. O que ele fala quando ele fala de média total? A média o quê? Aí ele quer saber qual é a relação entre o número de homens e o número de quê mesmo? Ele quer saber qual é a relação entre homem e mulher. E aí vamos comparar as médias individuais com a média coletiva? Me ajuda aí, por favor. 32 comparado com 37 e 42 comparado com 37. Me ajuda? Lembrando que o que é da mulher passa para o homem. O que é do homem passa para quem mesmo? Para a mulher. E o total tem que bater com quanto mesmo? Com 100%. Alguém me ajuda, por favor? Vamos lá? Tá? 32 para 37, né? Qual é a diferença? O que é da mulher passa para quem? Para o homem. 42 para 37. Qual é a diferença? 5 também. Alguém já percebeu um detalhe interessante? 50%. E o que é mesmo? 50%. Alguém pode me dizer o que isso significa? Que o número de quê?
Mulheres é o que mesmo? Igual ao número de homens. Você tem 50% de mulheres e o que mesmo? E 50% de homens. Em outras palavras, o número de homens é igual ao número de que mesmo? O número de homens é igual ao número de mulheres. Sem ser nas opções? Coincidência, tá? Ter batido igual. Poderia ter sido assim, ó, 4 vezes, é o dobro, é o triplo. Aí vai depender da situação, evidentemente, tá? Se você fizer isso pela ponderada, você vai perder um tempão aí, se você não souber esse macetezinho. Então, número de homens, mulher é proporcional a 5, como é proporcional a 5? 50% e 50%, né? 50% mais 50%, aí já dá um total de quanto mesmo? De 100%. Qual seria a opção correta aí dessa questão, por favor? B de bola, é isso, né? Então, a alternativa correta, a opção correta, a letra B de bola, legal? Tá? Vocês vão ver várias questões de 6 gramas. A gente vai resolver umas questões que você vai usar esse macetezinho. Deu as individuais, que é a coletiva, compara e você sai rapidinho da questão, tá ok?